Pop Mix, oferecimento há 1050 anos. Oi, tudo bem? O Pop Mix chegando mais uma vez no embalo da Britpop Inspiration, e no programa de hoje uma entrevista gravada com o artista plástico e publicitário José Manuel. Vamos dar uma olhada. O José Manuel é artista plástico e publicitário. Zé Manuel, como artista plástico, eu vi seus trabalhos recentemente numa exposição aqui, adorei. Hiperrealismo, seria essa a melhor definição para você, não? Oi, Vitor. Olá a todos. Sim, o hiperrealismo de fato é o que eu venho trabalhando ultimamente. É a minha forma de manifestar assim, uma via alternativa para aquelas pessoas que só conhecem os megapixels das câmeras, dos seus mobiles, ou as altas resoluções das impressões e grandes formatos, e esqueceram que nós já tivemos ao longo da história da arte aí, retratistas famosos, pintores de paisagens famosos, natureza morta, e todos eles com muita realidade aplicada e sem nenhum uso de tecnologia, né? Então um pouquinho desse resgate é um pouco da história desse trabalho. Ótimo, então vamos dar uma olhadinha nas suas obras. Eu gostaria que você comentasse. Tem a primeirona que você acha que foi um hit aí na tua última exposição, né? Digamos assim, por uma ordem, essa que a gente está vendo agora, né? Que é a Melancia, você intitulou dessa forma. Sim, exatamente. Na verdade, os nomes são muito condizentes à figura, né? Não faz sentido desmembrar e nem criar nenhum tipo de lirismo nesse batizado. Mas a Melancia é, assim, a primeira pintura de uma etapa de cor subtrativa. Então, na verdade, eu tenho uma condição cromática muito mais voltada para o RGB do que o velho e antigo aditivo, que era o CMYK. Então, eu tenho luz que é criado a partir da retirada de cor. Então, ela tem um grau de realismo maior e é a primeira dessa grande série aí que me deixou feliz com o resultado, e a percepção das pessoas também me alegrou muito. Que bom, parabéns. E a do gato também, gostaria que você comentasse, que também foi um outro hit também, né, da sua coleção. Exatamente. O gato era um desafio, né? Muito pelo, muita informação no olho do animal, que fala muito, né? É muito expressivo. Então toda aquela profundidade, todas aquelas camadas é o que traz aquela sensação de fotografia para a peça, que é 100% pintada à mão com uma técnica de aerografia, né? Na verdade, é jato de tinta, mas jato de tinta feito à mão. É compressor de ar, com tinta, com uma pequena pistola, com precisão de 1,8 milímetros, e detalhe por detalhe até construir aquelas obras que na sua grande maioria tem uma medida padrão aí de 60 por 40. E a vidraça quebrada, que a gente estava brincando com você no dia, que daria, numa boa, né, uma ótima capa de disco, né? Pô, eu achei maravilhoso, porque na verdade eu já pensei num mundo de coisas ali, mas a capa de disco foi de fato uma percepção sua, seria super prazer. Aquele trabalho ele é especial porque ele é um trabalho em duas cores. Eu queria, no meio daquele turbilhão de muitas cores, escalas cromáticas, pesquisas em literaturas como Mansell, por exemplo, eu queria perder um pouquinho daquilo no meio do trabalho e quis fazer uma peça monocromática. Então a gente tem um grande fundo preto e todo aquele vidro pintado de branco sobreposto. Então a gente tem uma peça em duas cores, mas ainda com um grau de realidade muito bacana também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais bate-papo com o José Manuel e também as obras de Edward B. Gordon. Strip me to the bone. Don't slam the door. Way down deep in hell. Took a chance on you and it's time to ring the bell.
novidade pra vocês. Quem comprar qualquer peça da coleção Britpop Inspiration vai ganhar um CD do Raul. And every broken bone, every stone they throw, we may fall to our knees, but it's gonna be alright. O Pop Mix está de volta para destacar as obras e o trabalho do artista Edward B. Gordon. Esse livro dele aqui é lindo, incrível. Eu tive a oportunidade de conferir alguns trabalhos do Gordon de perto e depois, alguns meses depois, eu fiz uma entrevista para o Portal Vírgula com ele por e-mail e também falei do trabalho dele numa outra matéria que eu fiz para o Globo, no Caderno Boa Viagem. Essas reportagens estão linkadas para quem quiser dar uma olhada em nosso site, ali no site do Pop Mix, melhor dizendo, popmix.com.br, também linkadas no Facebook do Pop Mix para quem quiser dar uma olhadinha, enfim. E é claro que o nosso convidado da vez, o José Manuel, também falou sobre o trabalho desse elogiadíssimo artista alemão. E é claro que eu vou pedir também a opinião aqui de um especialista sobre as obras maravilhosas do Edward B. Gordon, esse grande artista que eu tive a oportunidade de entrevistar e que é um dos caras mais legais, na minha opinião, aí, que surgiu nos últimos tempos nesse segmento, mas eu gostaria de ouvir, claro, a sua opinião sobre o trabalho dele. O Gordon é maravilhoso, né? Primeiro porque ele tem uma pegada muito voltada para o realismo também, né? Um pouco menos do que o hiperrealismo, porque na verdade ele se preocupa menos com esse resultado final voltado para a expressão real de uma captura fotográfica, por exemplo, e muito mais com a expressão que ele aplica na obra. É maravilhoso porque ele tem assim uma transição de pinceladas que vem um pouquinho do impressionismo, passando pelo expressionismo, um formato de cor assim fauvista total, e isso encanta, né? Porque às vezes com poucas pinceladas a gente vê um céu multicromático, a gente vê a expressão de uma pessoa, seja no comportamento, na posição postural dela ou mesmo na expressão facial. Isso encanta, né? A quantidade de informações que ele consegue imprimir pra gente, de fato maravilhoso. Bacana. E quem seriam os outros que você indicaria ou que você teria assim como suas referências, enfim, do seu trabalho? Cara, eu gosto muito assim, tem um americano chamado Drew Blair, que tem uma pegada muito, muito voltada para o hiperrealismo também, que é genial, o trabalho dele é encantador, é de fato emocionante. E existe uma espanhola que é radicada na Holanda, chamada Marise Osterle, e ela também tem um trabalho com esse grau de profundidade. No caso do Drew Blair, inclusive, pintura poro por poro na verdade a pegada dele, um grau de realismo e uma quantidade de trabalho aplicada gigante, e isso traz um resultado maravilhoso também. E como chegar até o teu trabalho, como chegar até você? Então, eu quero deixar um caminho aberto com todo mundo. Primeiro tem o Facebook, vai estar aqui na tela para todo mundo, e claro que vale a pena uma ligação, uma mensagem por um app desses qualquer, e eu vou deixar meu número de telefone, é 22 99217 3811. Fala comigo, vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos falar sobre arte, enfim, da maneira que for conveniente para todo mundo também. Tá certo. Zé Manuel, artista plástico e publicitário, muito obrigado aí pela entrevista. Ô Vitor, obrigado você por ter me convidado, é sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Tá aí, entrevista gravada, super no clima ali da Britpop Inspiration, numa parceria do Pop Mix com a Amil e com a Aqua News. Fiquem ligados em nosso site popmix.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Pop Mix, oferecimento Amil 50 anos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.